Saudações vascaínos, meu povo, como vocês estão? Espero que muito bem. Vou falar hoje um pouco sobre a situação referente ao interesse do Qatar em patrocinar, em financiar, em investir no Vasco da Gama. Vou dizer mais ou menos algumas coisas do que saíram e também passar alguns pontos para vocês do que é possível ou não. Então, se você puder, curte o vídeo, que a curtida de vocês me ajuda demais. Quero agradecer, cheguei a 31 mil inscritos, isso graças a vocês, então já deixo o meu agradecimento aqui de início. E o de sempre, comenta, compartilha, ajuda o Vascaíno Sincero aí, tá ok? Vamos lá. Bem, pois é, ontem, domingão, que era um dia para ficar relaxado, de boa, tranquilo, logo cedo saiu essa bomba aí que o Qatar Esportes, que é o dono do Paris Saint-Germain, estaria interessado em investir no Vasco da Gama. Por isso, foi o dia inteiro falando sobre isso, alguns veículos de imprensa falaram sobre isso, youtubers falaram sobre isso, houve algum alvoroço no Twitter, e as pessoas querendo saber até onde vai isso, como, quando e porquê, e se pode acontecer. Pois bem, vou passar algumas explicações referentes a isso e explicar algumas coisas dos moldes que podem acontecer, mas antes eu quero deixar uma coisa clara. Isso não é fake news, por incrível que pareça. Pois o Anselmo Góes, que é um jornalista respeitado, que publicou essa informação, dizendo que haveria esse interesse do Qatar Esportes. O que acontece? Até então não existe nada de concreto, não existe nenhuma proposta, nenhuma consulta, nada. Apenas um interesse. Mais para frente eu vou explicar onde esse interesse chega. Mesmo porque o próprio Campelo já foi perguntado sobre isso e o Campelo já disse que nele não chegou nada. Ou seja, até então no Vasco não tem nada e até então é só o interesse. Lógico que haverão aí pessoas dizendo, não, ele não, você acha que ele poderia dizer e tal. Ok, mas a gente tem que trabalhar com o que é oficial. O que é oficial que o Campelo falou, que até então não chegou nada nele. Ok? Beleza, então vamos lá. Sobre a informação, como eu disse, ela não é fake news. De fato, o Anselmo Góes publicou isso, que o Qatar Esportes estaria interessado em investir no mercado nacional. E um dos clubes, ou clube no caso que ele estaria de olho para esse investimento, seria no Vasco. Agora nós vamos partir aqui de alguns princípios que eu queria colocar para vocês que serão importantes para eu explicar para vocês sobre esse lance desse tal investimento. Vamos lá. Primeiro, quais são? Existem 200 motivos de prós e contras para um investidor comprar um clube ou investir um dinheiro alto no clube. E desses, tem 3 que são os maiores problemas. O primeiro deles são as dívidas dos clubes, que geralmente são astronômicas. Por isso que clubes com dívidas pequenas, como o Bragantino, são mais fáceis e são mais acessíveis, no caso, justamente por ter dívidas mais fáceis de ser pagas. Esse é o primeiro ponto, as dívidas. O segundo ponto, a política. Pois um dos maiores impedimentos para que um investidor venha e tente comprar ou então gerir um clube é a política interna do clube, que geralmente atrapalha para um cacete quem quer fazer alguma coisa lá dentro. Já que quem está no poder dificilmente quer largar esse poder. Então é difícil você tomar decisões tendo em vista que você tem todo um corpo político atrás de você. Isso geralmente assusta as empresas que preferem se afastar, não participar dessa bagunça. E nesse ponto acho que eles estão até certos. Bem, e o terceiro e não menos importante é a associação Grêmio sem fins lucrativos, que é o fato de o clube não ser uma empresa, ser uma agremiação sem fins lucrativos. Isso também é um problema para adquirir direitos dentro de um clube e poder gerir ele da forma que essa empresa quiser. Então esses são 3 pontos importantes
referente a qualquer empresa que queira comprar ou então investir em qualquer clube, ok? Isso eu não estou falando de patrocínio, é aquele investimento que a pessoa vai gerir o clube, ok? Beleza, pois bem. Agora vamos trazer isso para o Vasco. Primeiro em relação à dívida, ok? Sobre isso é muito difícil a gente poder dialogar em questão de como fica a situação da dívida, porque a gente não sabe qual seria o tipo de investimento que esse fundo tá pretendendo para o Vasco. Se é compra do clube, se é um investimento de algum grande capital, se é um patrocínio apenas da marca. A gente não sabe qual é o tipo de investimento que eles estariam de olho, que eles pretendem fazer no clube. Então, essa situação da dívida, eu acho que nem adianta muito comentar justamente por causa disso, por não saber qual seria o tipo de patrocínio. Apesar que eu sei que muitos de vocês irão dizer, mas eles são shake, eles estão montados na grana, o que é uma dívida de 500, o que é uma dívida de 400 milhões. Ok, eu sinceramente eu não concordo tanto assim com esse argumento, justamente pelo fato de ser investimento, e o cara já começa com uma dívida de 400, 500. Mas aí eu entendo o fato deles terem milhões e bilhões e que vão dizer que é dinheiro de pinga, e tá, beleza, ok. Mas como eu disse, não sabemos qual é o tipo de investimento, então nem adianta debater muito sobre isso. Agora, então a gente bate na segunda questão, que é a questão política. E aí, filho, aí é que o bicho pega. Porque a política do Vasco ela não é para amadores, ligado? Eu acho que de todos os clubes, acho que talvez o Cruzeiro seja que tem a política mais sinistra, mais nefasta. Mas a do Vasco é bem complicadinha também. Se você parar para ver aí o Brant ele foi noob no meio dessa galera, tá ligado? Ele achou que tava tudo bem, que ia ganhar lá, que tal, e veio o Campelo e vral, entendeu? Por quê? Porque o pessoal lá dentro eles já estão ligados como é que funciona o esquema. Eu não posso dizer assim falcatrua, né? Estão ligados como funcionam os esqueminha lá dentro. Um sabe como conversar com um, como conversar com o outro, onde detém esse poder, quem cuida disso, quem cuida daquilo. E essas coisas não é qualquer um de fora que consegue compreender isso. E esse pessoal teria que abrir mão desse poder se fosse um caso de gestão, de gerência, se esse investimento fosse entrar no Vasco com o Vasco tendo que abrir mão da gestão, ou seja, o presidente seria uma figura decorativa e quem iria gerir o Vasco seria um CEO, seria um empresário. Então a gente para pensar comigo, Campelo, Monteiro, Euriquinho, esse pessoal aí de dentro da cúpula do Vasco abrir mão do seu poder, da sua influência, da sua tomada de decisões para uma empresa gerir o clube. Vocês conseguem visualizar isso acontecendo? Eu não. Entendeu? Então, a situação, para mim, de tudo, o mais complicado é a situação política. Lógico que a gente tem aí uma atenuante. O Campelo, na entrevista, disse que ele é totalmente aberto, que as portas estariam abertas para investimentos e tudo mais. E como eu disse, a gente não sabe que tipo de investimento esse fundo do Qatar estaria disposto a fazer. Então, de repente, não seria algo em torno de gerência. Talvez sim, talvez não. Talvez só queiram injetar o dinheiro e, de repente, pegar algum tipo de lucro em cima, jogadores, dividendos, enfim. A gente não sabe o tipo, mas o que a gente sabe é que o Campelo é aberto a isso. Até onde a gente sabe o que vão abrir o poder ou não, quem vai abrir mão do poder lá ou não. Mas continua sendo assim um problema a ser visualizado. E agora o terceiro problema, que é a situação do clube empresa, que é a situação do clube se transformar em uma empresa. Por quê? Porque assim é muito mais fácil desses fundos entrarem para gerir, para poder até comprar, para poder até financiar. Ajuda muito. E esse Qatar Esportes, ele está justamente vendo essa parte. Na reunião com o Rodrigo Maia, que é quem estava cuidando disso, junto com Pedro Paulo, que é quem
também está à frente desse projeto, são dois figurões lá da política. Foi onde saiu mais ou menos essa situação aí desse fundo. E esse Qatar Esportes, ele está de olho nisso, está vendo como é que vai ficar a situação brasileira, se os clubes vão passar a ser empresa, e passando a ser empresa, aí sim que de repente eles podem investir. Então existe esse ponto que é muito importante. Aparentemente, para o Qatar Esportes investir seu dinheiro no Vasco, o Vasco teria que virar um clube empresa. E o porém é que não só o Vasco, mas a grande maioria dos clubes não está querendo isso. Entendeu? A situação do clube empresa tem muitos poréns em relação a tributos, pagamento de impostos e várias outras tretas absurdas que eu nem saberia explicar aqui para vocês, porque eu parei para ler e deu meio que pane nos meus miolos, mas tem muitos poréns ali para ser levados em conta. E muitos clubes estão remando em contramão a isso, não vendo ser tão vantajoso transformar essa agremiação sem fins lucrativos em um clube empresa. E isso parece ser a atenuante maior, entendeu? Para o Qatar investir alguma coisa aqui no Vasco, no futebol nacional, seria necessário que os clubes daqui se transformassem em clubes empresas. E ao que parece, esse é a situação mais complicada. Então, a gente ainda não sabe como é que vai ficar isso, e como é a situação de Congresso, como é a situação de política, a gente sabe no mínimo que vai demorar. Muito. Política, então é muito. Entendeu? Bem, então são esses os pontos, como eu disse, a situação da dívida, que é relativo, é uma das coisas que a gente não tem como definir tanto. A situação política do clube, porque a gente vai depender de quem vai querer ou não abrir mão do poder para que um fundo estrangeiro venha e gerencie o clube. E a situação do clube empresa, que a gente não sabe se vai ou não para frente, como vai, quando vai. Entendeu? Então, são esses poréns. Eu sei que vocês já estavam planejando aí Ibra e Cavani ano que vem, jogando junto com o Thales Magno e tudo mais, comprar 200 jogadores caros, de repente fazer proposta para o Mbappé, essas coisas. Eu sei, mas mesmo que essa situação do fundo acontecesse, não seria para agora, não seria para início de 2020. Mesmo que isso fosse acontecer, iria ainda demorar, porque é uma burocracia gigantesca por fora. Então, por enquanto, gente, é aguardar as novas informações sobre isso. Esses são os pontos que eu achei relevante de ser analisado. Gostaria que vocês comentassem o que vocês acham sobre isso, quais são as soluções que vocês veem sobre isso, o que vocês concordam e o que vocês discordam. E por quê? Comenta aqui embaixo, com respeito, por favor. Comenta aí, valeu? Então, basicamente é isso. Se você gostou, não está no canal, se inscreve, curte o vídeo para dar uma moral para o canal. E é isso aí, beleza? Então, valeu, falou e até mais.